Olá, meu nome é Camila Rocha, eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Solids e hoje eu vim falar de um assunto que é o absenteísmo. É um dos índices mais importantes hoje para medir produtividade, problemas relacionados à saúde e segurança do trabalho e outros assuntos de vital importância para uma organização. O absenteísmo nada mais é do que a falta ou a ausência de algum colaborador por motivos justificados ou não. Essas faltas podem ser faltas corridas, ao longo do dia ou até pequenos atrasos constantes. O absenteísmo é um termo que tem sido muito usado no mundo organizacional para denominar um problema que acontece há muitos anos em todas as empresas. Ele pode acontecer por diversos motivos, ligados a problemas pessoais, particulares, familiares, por desmotivação do próprio colaborador, ou até pode indicar para a gente algum comportamento impróprio por parte da própria organização, como assédio moral, assédio verbal ou alguma conduta antiética dos colegas de trabalho ou até do próprio gestor. Atualmente as empresas têm voltado muito olhar para essa taxa porque ela representa um custo extra que às vezes era esquecido ou às vezes nem percebido. As empresas deixavam de enxergar que estavam pagando para o colaborador estar ali e ele não estava, ou seja, não estava produzindo e nem trazendo nenhum retorno para a organização. Algumas causas do absenteísmo, como coisas relacionadas à saúde ou à segurança do trabalho, eram percebidas mais facilmente pelas organizações tradicionais. Mas existe um ponto que tem ganhado muita força e é um agente muito presente nas taxas de absenteísmo, que é o comportamento e a motivação. E ele não era tão evidente assim para as empresas e algumas ainda têm muita resistência de enxergar isso. Por isso que é importante o RH fazer uma análise detalhada, uma análise profunda das taxas de absenteísmo e das principais causas para que a gente consiga tratar e atacar esse problema com maior efetividade e maior eficiência. A gente pode adotar algumas ações tanto preventivas quanto para a redução dessa taxa de absenteísmo, mas a gente precisa então conhecer quais são as principais causas. Como eu falei no comecinho desse vídeo, elas podem ser diversas e acontecer nos âmbitos familiares e nos âmbitos organizacionais. Mas a gente precisa primeiro conhecer o nosso colaborador para conseguir diagnosticar isso. Então a análise comportamental é um ponto legal tanto para a gente prevenir que o absenteísmo chegue a taxas exorbitantes, a números muito altos, tanto para reduzir se o nosso nível de absenteísmo já é alto. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre como vocês podem usar o perfil comportamental de maneira estratégica para isso, mas antes eu queria só que vocês entendessem como se calcula uma taxa de absenteísmo. Saber como calcular esse nível é importante para a gente saber se a gente vai prevenir ou corrigir algo que já existe. A taxa de absenteísmo, o nível desse indicador, pode ser medido com o percentual de horas pagas, trabalho daquele colaborador, e quantas horas ele realmente trabalhou. Então a gente tem que fazer uma média entre as horas que a gente paga para ele estar ali na nossa empresa e quantas horas ele realmente esteve produzindo e fazer um percentual. Assim a gente consegue medir também o investimento que está sendo feito naquele colaborador e quanto a gente está perdendo pagando para ele não estar no lugar onde ele deveria. Então é muito importante ter atenção nesse cálculo para a gente entender se o nosso nível está alto, se o nosso nível está dentro do esperado, porque é esperado sim que exista um nível razoável de absenteísmo. As pessoas sofrem problemas familiares, sofrem problemas de saúde e é normal que elas se ausentem por algum tempo. A gente só tem que tomar cuidado para esse nível não ser exorbitante. Depois que a gente entendeu se esse nível é alto e a gente vai reduzir, ou se esse nível está um nível legal e a gente só vai prevenir que ele aumente, a gente vai pensar nas ações estratégicas que a gente vai tomar. Elas podem ser variadas, mas a principal e é o lugar que a gente tem que tomar mais cuidado e investir mais esforço é no conhecimento sobre os nossos colaboradores. E é isso que a análise de perfil comportamental proporciona para a gente. Ela permite que você preveja alguns comportamentos dos seus colaboradores, evite possíveis rusgas entre um time, entre líderes que podem prejudicar o clima organizacional e levar à ausência de muitos colaboradores. A análise de perfil comportamental pode te falar o que motiva determinado tipo de colaborador, o que motiva cada perfil comportamental e a maneira com que você deve tratar essa pessoa, a maneira com que você deve se relacionar com ela, a linguagem que ela entende. E isso é muito importante até para a gente pensar em níveis de reconhecimento, em técnicas de motivação para cada colaborador. Vou dar um exemplo que vai ficar muito mais claro e ilustrativo para vocês. Se eu tenho um comunicador, que é uma pessoa que gosta de atenção, que gosta de ser reconhecido e que gosta de visibilidade, e eu não o reconheço em público, eu nunca dou essa atenção que ele precisa, eu nunca dou esse estímulo externo que ele demanda,
eu posso desestimulá-lo, ele ficar desmotivado e parar de enxergar tanto propósito assim em estar na minha empresa. Isso pode fazer com que ele saia procurando outras oportunidades no mercado e isso leve à sua ausência no trabalho. E absenteísmo, gente, é um efeito em cascata. Basta um colaborador desmotivado para desmotivar um time inteiro. Então a gente tem que ter muito cuidado e entender essas particularidades de cada um. No lado oposto, por exemplo, eu tenho os analistas, que não gostam dessa visibilidade toda, de ser o centro das atenções. Então, se eu exponho sempre uma pessoa que tem esse perfil comportamental, eu também posso estar minando uma coisa nela que é muito valiosa, que é a exposição, que é ser visto pelo outro. E assim eu posso desmotivar essa pessoa. Então é uma linha muito tênue entre eu estar motivando e reforçando um comportamento positivo e eu desmotivar o meu colaborador. Então eu preciso conhecê-los para que eu não dê um tiro no pé e perca um colaborador, deixe de reter um talento muito importante e cause nele uma desmotivação. Legal, a gente entendeu como um mapeamento comportamental pode ajudar a reduzir ou a prevenir o absenteísmo. Mas a gente pode pensar em outras ações que podem te ajudar nesse problema, como por exemplo melhorar o clima organizacional, adotar a prática de feedback contínuo. Agora que você entendeu como pode usar o mapeamento comportamental para te ajudar a reduzir o absenteísmo ou até prevenir que ele cresça, a gente pode pensar em outras ações estratégicas, como por exemplo a melhoria do clima organizacional. Se seus colaboradores estão insatisfeitos com o ambiente de trabalho, seja por qualquer motivo, infraestrutura ou relacionamento interpessoal ou até casos extremos como assédio, você tem que mapear isso, entender isso, para que você não deixe esse problema sair das suas mãos, escorrer pelos dedos e fazer com que esses colaboradores não queiram mais estar presentes naquele ambiente de trabalho ou até se tornem improdutivos. Outra técnica legal de ser usada é o feedback contínuo. Assim a gente vai entendendo de maneira próxima aos colaboradores quais são os pontos que a gente precisa melhorar e quais pontos a gente pode ajudar no desenvolvimento daquele colaborador, fazendo com que ele fique mais engajado com o seu trabalho e mais engajado ainda com a nossa organização. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, entendido um pouquinho mais sobre esse índice tão importante que tem ganhado tanta visibilidade no mercado organizacional. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, sobre vários temas de RH, assine o nosso canal. Tchau, tchau!